janeiro de 2018, nós completamos 15 anos de Lei 10.639, né? E esse é um fato histórico no Brasil e que faz com que a gente pense e repense uma série de questões. Há um autor que é Paul Gilroy, que ele fala que a gente tem que ensinar esse Atlântico Negro, que são as experiências cruzadas para além da escravidão. Então, quer dizer, nós temos a realidade racial gravíssima no Brasil. E aí? A gente ainda vai ficar com esse imaginário primitivo e estereotipado que a gente tem antigo, ou a gente vai reconstruir o nosso olhar para ter uma nova visão? A lei que tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana ainda hoje enfrenta grandes desafios para se tornar realidade em muitas escolas públicas e particulares do país. Considerando de onde a gente partiu e pensar a pauta étnico-racial na educação, pensar a história negra na educação, é considerar que essa é uma reivindicação antiga do movimento negro. Tem pesquisas que vão mostrar, por exemplo, que nos quilombos, a existência de turmas de alfabetização em quilombos é um valor para o movimento, porque entende que o conhecimento, né, a gente acessa também pela educação, pelo processo educacional. Então, se a gente for pensar nessa construção toda, a gente tem um avanço que precisa ser considerado. Além disso, nós temos visto um movimento na academia onde cada vez mais essa pauta se aproxima dos currículos. Então, observando as universidades aqui de Minas Gerais, vou destacar em especial as instituições públicas de ensino superior, o currículo delas já apresenta para os profissionais que serão formados, que essa é uma pauta importante. Mas se a gente pensar da mudança curricular propriamente dita, ainda é um desafio, né? Nós temos profissionais de diversas áreas, geografia, história, ciências, matemática, que chegam dizendo que não tiveram oportunidade de conhecer, de fato, o impacto dessa mudança na LDB no currículo, no seu currículo de formação. A verdade é que é uma grande conquista, mas carregada de desafios, né? A meu ver, o principal deles é a gente conseguir tratar, ou rever, ou reconstruir, digamos, uma linguagem mais contemporânea, reconfigurar o nosso imaginário nacional. Tá? Esse é o primeiro ponto. E é só a educação que tem esse potencial. Nenhuma outra instituição, nenhum outro sistema conseguiria fazer isso. Com a Lei 10.639, o ensino da história da África é o ensino da humanidade. Então, há uma possibilidade, quando a gente ensina que, primeiro, a matemática é uma ciência que veio da África, quando a gente ensina essa botânica, ensina-se principal, a economia do Brasil, ela praticamente foi sustentada por toda essa botânica africana, desde o café, desde o arroz, que é africano. A gente tem essa possibilidade de construir um outro modelo civilizatório. E esse modelo civilizatório mais humanizado. Deixar de ensinar a história da África é favorecer uma desumanização dentro da escola. Então existe um jeito aí já cristalizado há séculos na cabeça geral do brasileiro de ver, de pensar, de considerar. Então, quando se fala África, por exemplo, né, vai se pensar lá naquele lugar distante, naquele desenho, em termos de mapa, né, que é um desenho uno, que aí parece que aquilo é um paísão lá do outro lado do Atlântico. E essa África sempre imaginada, né, ou pelo menos na grande maioria das vezes imaginada. Porque uma questão que o imaginário brasileiro insiste em manter é a referência do negro como o do rebolado, o que produz o batuque, o que produz o colorido, o que tem o cabelo todo fashion, né? O tal do afro, que encanta todo mundo. Todo mundo adora o afro, né? Quer vestir roupa afro, quer comprar não sei o que afro, né? Ou agora o que tem sido aí um advento, que é do termo black, né? Mas efetivamente, esse mesmo imaginário brasileiro que adora o afro não gosta do negro. Não quer ter a filha ou o filho namorando um negro ou uma negra.
não gosta de trabalhar com negros, sente algum desconforto. As instituições continuam preterindo profissionais negros. Então, a gente tem todo um funcionamento que é estrutural e estruturante no Brasil de exclusão da pessoa negra. Tem um legado que é muito bonito, que é o legado da memória, né? Nos contos e histórias de nossos pais, às vezes a gente falava, pois é, minha mãe falava que a gente deve ter alguns cuidados quando faz isso. Quando vai cortar o cabelo, olha para a lua. Hoje tem uma área da física que vai trabalhar com isso. Então a gente não precisa esperar a ciência moderna reconhecer os saberes africanos, não. Porque no continente africano, ele foi berço dos primeiros modelos de desenvolvimento tecnológico. Não veio para a África só quem tinha mão de obra, braço forte. Vieram conhecimento. Foram selecionados povos que tinham saberes. Saberes necessários para tornar viável o processo de colonização. E esses saberes estão aqui. Cabe a nós pesquisar e resgatá-los. Eu gosto de pensar muito nessa ideia de qual que é o papel da educação hoje. Não é só mais trazer conhecimento, esse conhecimento acadêmico, mas um conhecimento que está pautado na pele, que está pautado nessas questões ancestrais mesmo. E essa exposição ela vai trazer esse lugar, ela vai fomentar essa discussão para além do livro. A gente olha uma fotografia como essa que está aqui, a gente vai poder falar de um passado, mas mais do que isso a gente vai poder falar de um presente. Não o presente que a gente está vivendo hoje, do que a gente vivencia com relação a preconceito, isso tudo, mas a gente vai falar também das coisas que são super legais, da gente evidenciar o que é positivo, para que a gente possa ter bons e sempre referenciais positivos para a gente possa se mirar, para a gente possa mirar para esse lugar. Eu tendo sempre a pensar que a gente olhar para eles a partir da filosofia Ubuntu, que a gente está resgatando de lá, que é entender que a gente é o que a gente é pelo coletivo de que estamos feitos, de onde estamos localizados, né? De que a gente é muito próximo, a gente tem uma história presente muito próxima, não só desse passado pesado, difícil, que a gente nem deveria se orgulhar dele, na verdade, mas de olhar que a gente está muito... que a nossa história, ela realmente tem uma representação aqui e de que a gente está lá, assim como eles estão aqui com a gente. A exposição ela tem esse poder de mostrar pra gente que a África, primeiro, ela é um continente com mais de 50 países, que aqui estão sendo representados por 8 apenas. Ver como que cada país tem a sua particularidade e a partir dessa particularidade a gente olhar pra gente também. Qual que é a relação que a gente está tendo com a gente mesmo, com a nossa própria história, que tem passado com eles. Mas quando a gente olha para essas fotografias, a gente vai olhar para elas a partir de um olhar histórico, mas a gente vai olhar também para elas com um fator artístico. A qualidade dos trabalhos é fenomenal, os artistas que estão nessa exposição, eles são artistas que estão conectados com grandes mostras internacionais, como a Bienal de Veneza, como a Documenta de Cássio, que estão fazendo sucesso, artistas muito jovens e que a gente nunca ouviu falar sobre eles. Por quê? É começar a se questionar desse lugar. Existe uma última sala da exposição que é dedicada à música que é produzida na Nigéria. E aí quando a gente olha para essa música, a gente vê, pô, peraí, os clipes que estão sendo vinculados ali são muito próximos aos nossos clipes de artistas muito famosos que estão figurando hoje dentro da juventude. E são artistas muito potentes, não só visualmente, mas também sonoramente.
Eles estão conectados com a globalização. Todos nós estamos conectados com isso que está acontecendo hoje. Então as influências são múltiplas. I see this manga last December. You won't come closer. Say what is the matter? It's in a soldier. Say go fire. If I don't give a number, you want to be my lover. Quando eu penso nas matrizes bantus e iorubás, que deram origem ao candomblé, mas também deram origem à capoeira, que deram origem à culinária nossa, a gente tem uma possibilidade. Por quê? A gente trouxe povos como os iorubás, que são povos que tinham uma tradição milenar integrado à natureza. A natureza para eles era sacralizada, assim como para os índios. Então eu tenho desde da divindade do rio, que é o Xum, da divindade do mar, da divindade das rochas, da divindade das plantas, que é o San. Então, olha o potencial que eu tenho isso para ensinar os alunos. Eu ensino a ecologia a partir das mitologias africanas. Não efetivar a Lei 10.639, né, repito, é, na verdade, insistir naquele crime que vinha sendo cometido há décadas no Brasil, né, que é lesar a população brasileira, que é cerca de 55% descendente de negros africanos, de conhecer as suas histórias e as suas raízes. Isso é muito grave, é muito grave. Só é possível a gente pensar em ter esperança se a gente agarrar a luta. A gente lutou para a implantação da Lei 10.639. Ela foi implantada. Lutamos para que o racismo fosse um crime inafiançável, e ele é. Agora, a gente tem que lutar contra as elites que, apesar de ter uma Constituição avançadíssima, continuam com uma cabeça extremamente ligada a uma formação escravocrata de injustiça como um bem que deve ser retirado, mas nós vamos retirar, porque território conquistado não pode ter recuo, não tem volta atrás, e a gente não pode deixar isso acontecer. A escola tem esse potencial revolucionário e a gente deve utilizá-lo. Cajado de Lemba, Lemba é Inquindo e Anguemba, Lemba é o rei aos pés do Malembe, milho branco e saia de renda. Menino caminha pra sonhar, Dona Terezinha o chora, seu Zézio de Aninha o chega, 10 de agosto é dia de mudar. Lembo é o ofício de abrir os braços quando não há quem se abraçar. Lembo é o pescador esquecendo os laços nas águas que voam. As recentes reformas na educação e os cortes no orçamento do setor feitos pelo governo Temer colocam ainda mais em risco os avanços da temática racial em sala de aula e na sociedade. Na verdade, o grande antídoto para tudo isso, né, e o que torna um país melhor é sempre a qualidade da educação, né? Nós temos aí potências mundiais, né, que acabam apresentando aí convivência cotidiana de muito elevada qualidade, porque são países que investem na educação. E aí, como fazer? Nesta era Temer, por exemplo, em tempos de golpe, a gente teve só cortes e cortes e mais cortes em termos de educação. Então, isso compromete esse grande projeto nacional de integração, né, dessa interação interracial via educação. Não tem verba, como é que se compra livro?
Não tem verba, como é que se investe em formação de professores? Eu tenho uma preocupação que é as discussões, as mudanças que aparecem na base curricular, ou mesmo na reforma do ensino médio, elas não foram contempladas nem aprofundadas, ou muitas vezes não foram debatidas durante o período de elaboração dos planos nacional, estadual ou municipal de educação. Então, elas não respondem aos debates coletivos que já vinham acontecendo. Só por isso já é algo para a gente se preocupar, né? Porque uma mudança dessa monta, ela precisa ter um processo democrático de discussão. Como fazer então? Como reagir a isso? Né? Como efetivar a lei dentro de um contexto que está se fechando cada dia mais? Nós precisamos, de fato, não só da atitude comprometida de professores. E quando eu falo de professores, em termos da lei, eu estou falando de professores em geral. Porque muitas escolas, muitos gestores educacionais acham que a Lei 10.639 é para ser efetivada pelo professor negro que estiver lá na escola. Ou que ela só tenha sentido se na escola tiver alunos negros, por exemplo. Né? Então, as pessoas vão buscando as suas estratégias, tá vendo? É o imaginário que grita, né? Os profissionais da educação vão buscando as suas estratégias para fugir à efetivação da lei. Quer dizer, não é uma questão do negro, é uma questão de garantia de conteúdos a todos os cidadãos brasileiros. E aí a gente precisa ainda mais, tá? Não só dos profissionais da educação, mas da população brasileira se posicionando, se manifestando. As famílias precisam, dentro das escolas, né, na hora das reuniões com os pais e tudo mais, se posicionarem em relação a isso, para poder garantir que os seus filhos tenham conhecimento geral em relação ao continente africano. Também nós temos que considerar mais um fator em relação à Lei 10.639, a importância dela hoje em termos de sistema educacional numa sociedade brasileira que faz assim, ecoar racismo a cada minuto. As pessoas estão totalmente à vontade, né, em termos de se manifestarem racistas ou machistas ou homofóbicas. Né? Parece assim, isso é de uma naturalidade, as pessoas estão sendo agredidas na rua porque estão usando um turbante. Então, isso é chocante no Brasil. E mais ainda chocante quando a gente vê que as instituições, grandes instituições no Brasil, continuam a reforçar isso. Quando a gente vê pessoas da mídia, políticos ou algumas celebridades que vão assim, à rede nacional para incentivar a exclusão, para incentivar os preconceitos. Isso é chocante. Sauré é um axé, Oni Sauré Oberioma, Sauré, Sa um axé babá. Um outro desafio colocado no processo de implementação da lei e que envolve bem mais do que a pauta negra, é o respeito à diversidade religiosa. O Brasil tem vivido nos últimos anos um aumento das manifestações de discriminação, que a gente chama de racismo religioso. Né? As escolas são espaços relevantes, importantes, para que as crianças possam perceber e entender que as religiosidades fazem parte das culturas das pessoas. E a escola recebe diversas pessoas, portanto, diversas religiosidades. Fazer com que esse encontro seja um encontro respeitoso, seja um encontro de crescimento para todos, depende muito da forma como a gestão trata essa diversidade.
Então é importante a gente assegurar laicidade na educação. Laicidade não significa não pautar a religião, né? Mas tornar esse ambiente um ambiente de fato acolhedor para todas as religiões, para todas as pessoas de todas as religiões. E também respeitoso para aquelas pessoas que não têm religiões. Veja bem, estudar história e cultura africana não é catequizar o aluno. Então, o fato de um aluno ser evangélico não significa que ele não tenha o direito, como cidadão brasileiro, de saber que existem outras formas de vivência religiosa no mundo. O professor não vai fazer catequese lá de religiões de matrizes africanas para tentar convencer todo aluno a ser umbandista ou ser candomblessista. Não! O que o professor vai fazer é disponibilizar os conteúdos para esse aluno, porque ele, como cidadão brasileiro, então, como pessoa que convive num país formado por cerca de 55% de pessoas negras, ele precisa conhecer, porque isso faz parte da vida dele como cidadão brasileiro. Talvez esse seja o grande desafio. Ano que vem nós vamos comemorar 15 anos da implementação da lei. Então, nós temos duas discussões importantes. Racismo institucional, e para mudar, impedir o racismo institucional, só uma gestão comprometida com a promoção da igualdade racial, e o racismo religioso, que ele tem um impacto extremamente prejudicial para os processos de aprendizagem. O momento político que a gente está vivendo é um momento muito forte, muito pesado, porque estão tentando tirar um pouco dessa voz que a gente está alcançando hoje e que a população negra está conseguindo com mais força. Mas eu acho que existe uma beleza, porque uma vez que a gente consegue não ter voz, ou não é ter voz e ser ouvido, mas a partir do momento que a gente descobre que a gente pode gritar, não tem ninguém que para, não. E aí acho que vamos com força, a gente está chutando a porta, não, vamos embora. Eu acredito que tanto a lei quanto as reivindicações do movimento negro e dos movimentos sociais, essas reivindicações e ações e coisas que isso vai conquistando, isso fica como uma base material, usando aí Marx, né? Fica uma materialidade, ela fica na sociedade. Essa sociedade não é a mesma mais, não é a mesma. Que ela foi marcada por esses movimentos, por essas reivindicações, por essas demandas. E isso fica como repertórios de novas lutas, outras lutas a serem travadas. Respeite a minha pele preta, meu orgulho negro, é assim que eu sou. Respeite o meu cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto. Respeite a minha pele preta, meu orgulho negro, e é assim que eu sou. Respeite o meu cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto. Luta por liberdade, tá além de igualdade, é o preceito entre os irmãos, união, lealdade. Quando o chicote estralou, quem chorou, quem chorou? Quando o escravo chegou, quem chorou, quem sorriu? Quantos morreram naquele navio, no plantio, no Brasil? Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Então não vem agora querer amenizar toda a história. Todo sangue escorrido estará sempre na memória. Fomos tratados como escória. Tua mente meramente vaga, o tempo não apaga, o dinheiro não paga. Eu sei qual é minha saga, sei de onde eu vim, sei onde eu tô, sei onde eu quero chegar. Sei de onde eu vim, sei quem eu sou, já sei qual é meu lugar. Então devolva minha coroa de rei, traga de volta minha coroa de rei. Quero de volta minha coroa de rei. Respeite a minha pele preta, meu orgulho negro, e é assim que eu sou. Respeite o meu cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto. Respeite a minha pele preta, meu orgulho negro, e é assim que eu sou. Respeite o meu cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto.